A Paróquia do Divino Espírito Santo apresenta a Palavra de Deus com o Padre Rosenildo Pereira. Tem muita gente precisando escutar. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras hortaliças e torna-se uma grande árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e lhes retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a semana passada demos início, sim, ao capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, as parábolas do reino. E hoje a igreja nos presenteia com esse texto, com 3 parábolas sobre os mistérios do reino. Temos muitas lições para aprendermos dessas parábolas. Primeiro, é o cuidado, é Deus que cuida, é Deus que semeia o bem, é Deus que está presente. Mas é um Deus que também nos pede paciência. É um Deus paciente e que pede a paciência como sabedoria. Às vezes nós estamos tão ansiosos para julgar, condenar, jogar o outro no inferno, que não temos paciência.
Às vezes não temos a paciência, a sabedoria de perceber a presença de Deus no mundo. Essa presença simples, como uma pequena semente, como um fermento, coisas frágeis, mas que crescem pela graça de Deus. E nós somos instrumentos. Depois, nos chama a atenção para que a gente possa ter a sabedoria de distinguir no mundo e em nós o que é bem e o que é o mal. Sabemos, possamos dar nome. O mundo hoje tão confuso, tantas coisas maquiadas, tanta maldade maquiada em forma de bem. Peçamos a Deus que nos ajude com o Divino Espírito Santo para que a gente possa realmente discernir o bem do mal e aí ter a paciência para compreender a ação de Deus no mundo, a ação de Deus na nossa vida, a ação de Deus nas pessoas e que a gente não tenha pressa de julgar e condenar. É Deus que dá a paciência, que espera que cada um se converta. Que o Deus de bondade e de amor abençoe você, meu irmão, minha irmã, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vem proclamar a palavra. Tem muita gente precisando escutar. Vem, insista, todo dia